Bom, mais uma vez, agora que vocês estão entrando, eu quero agradecer de coração a participação de todos nessa segunda-feira. Muito obrigado, continue acompanhando. Esta está sendo a nossa penúltima live a respeito das virtudes. Na semana que vem nós faremos a última e trataremos da virtude da fortaleza, né, que é a última virtude cardial. Mas nós vamos continuar as lives. No próximo encontro, na próxima segunda-feira, nós vamos falar o tema, né, específico que nós vamos abordar e o assunto geral. Se vai ser algo ainda na teologia, como nós estamos fazendo, ou na filosofia, ou na política, nós veremos ainda e daremos para vocês algumas dicas na próxima live, tudo bem? Então é isto. O André também, muito obrigado, Brenda, muito obrigado a todos vocês pela presença. Então, a nossa virtude de hoje é a justiça, não é? É a nossa terceira virtude cardial infusa. Então nós já vimos aqui, para relembrar, e eu peço a todos que ainda não viram, ou que já viram e precisam fazer uma rememorização, que assistam às nossas lives anteriores que foram gravadas e estão à disposição de todos, sobre a virtude da temperança e a virtude da prudência. Porque ali nós explicamos muitos assuntos que são assuntos prévios, mais propedêuticos, mais iniciais, para compreender toda a questão das virtudes no nosso organismo sobrenatural. E a virtude da justiça é uma das virtudes cardeais. As virtudes cardeais, elas são assim chamadas, ou seja, elas são chamadas de cardeais porque em torno delas gira toda a nossa vida moral. É como, né, costuma-se usar muito a metáfora da porta e das dobradiças. Né? A porta, ela se move em torno das dobradiças. As virtudes cardeais são as dobradiças da nossa porta moral, da nossa vida moral. Não é? Então, por isso que elas são chamadas de cardeais, porque elas têm uma importância superior. Toda a nossa vida moral, então, mais uma vez, vale a pena repetir, gira em torno das virtudes cardeais. E uma destas virtudes cardeais é a justiça. A justiça é uma virtude que ela é muito simples de ser entendida. Ela, pelo menos, é mais simples do que as outras duas. E pode ser até mesmo que a nossa live de hoje fique um pouco mais curta do que as outras, né? Pela simplicidade que é a virtude da justiça, a simplicidade teórica que ela apresenta. Né? Então, Santo Tomás de Aquino define a justiça, sempre lembrando a vocês que nós estamos usando como um ponto de apoio para definir as virtudes cardeais, este grande santo e doutor da Igreja Católica, Santo Tomás de Aquino, pela clareza e pela verdade que ele expressa em tudo o que diz. Santo Tomás de Aquino diz, se vocês me permitirem, eu leio aqui, a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que lhe corresponde estritamente. Veja que definição maravilhosa, belíssima, simples e verdadeira. Quase intuitiva. Justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que lhe corresponde estritamente. Excelente esta definição, e nós vamos explicar como nós fizemos com as outras virtudes cardeais, nós vamos explicar cada tópico como se fosse uma análise sintática desta frase. Vamos analisar cada expressão, cada palavra, para que não reste dúvida, não é? Então diz aqui, a virtude é a vontade. A justiça é uma virtude que quer dizer a vontade perpétua e constante de dar a cada um o que lhe corresponde de maneira estrita. Vontade. O que quer dizer isto? O que eu quero dizer quando eu digo que a justiça é uma virtude que está na vontade? Né? Isto quer dizer que, explica a doutrina da Igreja, para sermos justos, é necessário que a nossa vontade esteja determinada.
para praticar a justiça, nós temos que ter uma determinação da vontade no sentido de agir conforme a virtude que nós estamos querendo. Então, dizer que a justiça ela é a vontade de fazer, isto quer dizer que a justiça, para acontecer na vida real, depende de uma determinação firme da nossa vontade. Então, sem vontade, nós não podemos fazer justiça. O primeiro elemento da justiça é ter a determinação firme, ou seja, a vontade de praticá-la, não é? Depois, lembrando também que por ser uma virtude cardial, a justiça ela já está infundida em nós pelo batismo. E se nós tivermos a infelicidade de perder pelo pecado mortal as graças que recebemos no batismo, devemos recuperá-la na Santa Confissão, não é? Então Deus nos infunde a graça da justiça. A justiça, por ser uma virtude cardial, ela é infusa. Deus nos infunde. É claro, eu já expliquei isso em outras virtudes, quando nós falávamos de outras virtudes. Todas as virtudes infusas, morais infusas, inclusive as cardeais, têm o seu correspondente na natureza. Nós podemos ter uma justiça naturalmente adquirida e conquistada com as nossas forças? Podemos. Mas esta justiça natural nunca nos levará ao nosso fim último, que é amar a Deus, glorificar a Deus e o céu. Nunca. A justiça que nós podemos desenvolver na nossa vida natural sempre nos levará para um fim natural. Ponto. Mas nós não podemos nos contentar com migalhas, já que nós somos filhos de Deus e temos a dignidade de quem foi salvo por Cristo. E nossa herança é o céu. Então Deus nos infunde também uma justiça sobrenatural que nós temos que regar e praticar como qualquer planta que, como semente, é plantada e precisa de cuidados. Lá no batismo, Deus planta em nós a semente da justiça e temos que, durante a vida, desenvolvê-la. Então a justiça é a vontade. A vontade é a determinação, um ato determinado, constante e perpétuo. É a vontade constante e perpétua. Por quê? São Tomás de Aquino lembra muito bem, e os doutores e santos da igreja lembram muito bem, que por pior que seja um ser humano, ele nunca é constantemente injusto. Nunca é constantemente injusto. Por pior, mais frio e perverso que seja um ser humano, em algum momento ele fará justiça. Não é? Então, mas, veja, é aqui que está importante. A virtude da justiça, ela não se refere a um ato apenas de justiça que nós fazemos na nossa vida. Não. A justiça, para nós dizermos que estamos na posse da justiça e que somos justos e que nós dominamos essa virtude, que esta virtude está em nós, nós temos que praticá-la com constância e perpetuidade. Nunca deixar de praticá-la, não é? Em todas as circunstâncias e em todos os momentos, nós temos que ser justos. Porque é muito fácil ser justo em algumas circunstâncias e deixar de ser em outras. Isto é fácil. Ninguém nunca é injusto por toda a vida. Em algum momento você será justo, mas nisso não há mérito nenhum. O mérito está em você fazer a justiça em todos os momentos da sua vida e em todas as circunstâncias particulares da sua existência, por menor e mais insignificante que possa parecer. Aí sim, por isto é que a justiça é uma virtude de Santo Tomás de Aquino. É uma virtude que se pratica com constância e perpetuidade. Sempre, sempre. Se um ato deixou de ser justo, já perdemos a virtude da justiça. Não é? Constante significa perseverança firme no propósito de ser justo. E perpétua significa intenção de guardar a justiça sempre e em todas as circunstâncias. Não é? Depois, dar a cada um. Dar a cada um. Este é um outro
termo, uma outra expressão que faz parte do conceito de justiça. Ou seja, justiça só se pratica com o outro. Então existe um tema, existe a obrigação da alteridade, do outro. Tem que existir o outro para existir justiça. Não é adequado e nem próprio dizer, não é rigoroso dizer que eu estou sendo injusto comigo mesmo. Ninguém pode ser justo ou injusto consigo próprio. Nós só podemos ser justos ou injustos com o outro, porque a justiça corresponde, como eu disse, e como diz São Tomás de Aquino, eu só estou repetindo, na vontade constante e perpétua de dar a cada um, a um outro, ao nosso próximo, o que lhe corresponde estritamente. Né? Então ninguém pode ser justo ou injusto consigo mesmo ou contra si próprio. Eu só sou justo ou injusto contra... Eu sou justo a favor de uma pessoa ou injusto contra uma outra pessoa e nunca contra mim mesmo. Perfeito? Depois, a última expressão ou parte do conceito de justiça. A justiça, então, é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que lhe corresponde estritamente. Isso daqui é muito importante para entender o que é a justiça, porque eu vejo muitas pessoas confundirem a caridade com a justiça. Então, dar a cada um o que lhe corresponde estritamente é o seguinte: nem menos, nem mais. Nem menos, nem mais. Se eu devo 100 reais, 10 reais a uma pessoa e pago 8, estou cometendo a injustiça. Por quê? Porque estou deixando de dar a ele aquele bem preciso e estrito que lhe é devido. Que lhe é devido pelo direito. Por isso que se diz que o direito é o objeto da justiça, porque a justiça procura cumprir o que o direito determina. Justo é cumprir o que o direito natural determina. Se eu devo 10 ao meu semelhante e pago 8, estou sendo injusto. Agora, se eu devo 10 e pago 30, eu paguei 20 reais a mais. Eu não estou sendo injusto, porque injustiça é pagar a menos. Mas eu também não estou sendo justo. Eu estou sendo caridoso. A caridade se diferencia da justiça justamente porque o justo é dar a cada um o que lhe corresponde estritamente, nem mais nem menos. E o caridoso é dar a cada um aquilo que por liberalidade eu quero dar, mesmo que estritamente eu não o deva. Isto que é a caridade. Ou, como nós também conhecemos na linguagem teológica, a esmola. Por isso, de alguma maneira, é imprudente dar a um semelhante um valor a mais do que eu estritamente devo, porque isso é esmola, isso é caridade. E esmola e caridade deve ser uma coisa feita sempre, mas desde que a outra pessoa aceite, para não correr o risco de poder haver algum constrangimento da pessoa não aceitar. Por isso que, em primeiro lugar, nós temos que cumprir o nosso dever da justiça, ou de justiça. E depois, havendo ocasião e sendo preciso, fazer a caridade. Nunca fazer a caridade sem antes cumprir a justiça. E sempre fazer a caridade, desde que a pessoa aceite. Não é? Pelo menos dê a sua aquiescência, o seu aceite. Então, voltando, se eu devo 200, pago 180, cometo injustiça. Se eu devo 200, pago 300,
eu não cometo injustiça, mas também não cometo a justiça. Eu estou cometendo aqui um ato de liberalidade, de esmola e de caridade. Então não confundir as coisas. Dar mais do que eu devo é caridoso. Dar menos do que eu devo é injusto. Ponto. Então, quais seriam as três características principais da justiça? Quais seriam as três principais características ou notas ou pontos essenciais da justiça? Primeiro, a alteridade. É necessário que tenha um outro. Ninguém faz justiça existindo sozinho no mundo. Não é? Depois, é necessário que haja um direito estrito e um dever estrito, porque todo direito corresponde a um dever. Não é? A justiça não é um presente. A justiça não é uma doação. Não é? A justiça é algo devidamente devido estritamente. Aquilo que é devido estritamente. Não é? E, inclusive, é a mais importante característica da justiça. Dar a cada um aquilo que é devido de maneira justa. Depois, a adequação exata, nem mais nem menos. Eu tenho que dar ao meu próximo aquilo que se adequa exatamente ao que está sendo devido, nem mais nem menos. Se quero dar menos, isto é um pecado, não posso querer, isso nem sequer posso querer. Né? Se quero dar mais, tudo bem, é uma atitude louvável, mas dependo da aceitação do próximo. Quais são os efeitos da justiça? Por que precisamos cultivar a justiça? Por que Deus nos dá no batismo e no sacramento da confissão a justiça? Por quê? Primeiro, para que nós respeitemos mutuamente os nossos direitos. Eu respeite o seu e você respeite o meu. Depois, proíbe a fraude e o engano, porque quem assume os seus compromissos e devolve ao seu semelhante aquilo que é devido, não comete fraude nem engana. Depois, praticar com simplicidade e veracidade e gratidão mútua. A prática da simplicidade, da veracidade e da gratidão mútua. Quer dizer, a transparência no trato com o semelhante, especialmente na área jurídica. Se eu fiz este compromisso, vou cumpri-lo. Vou cumpri-lo exatamente no que deve ser cumprido. Não é? Depois, regular as relações dos indivíduos entre si, ou entre eles. Não é? As relações de cada indivíduo com a sociedade e as relações da sociedade com o indivíduo, que é a chamada justiça social. Então, a justiça é uma virtude importante porque ela regula, ela equilibra e ela ajusta a minha relação com o meu próximo, a minha relação com a sociedade e a relação da sociedade comigo. Vejam que virtude importantíssima. Depois, e na minha opinião, um dos mais importantes efeitos da justiça. A justiça traz consigo a paz. A paz. Porque o que é a paz? Não existe definição de paz mais bonita e magnífica do que aquela que nos dá Santo Agostinho. O que é a paz? A paz é a tranquilidade da ordem de todas as coisas. A paz é a tranquilidade na ordem. Se eu pago o que eu devo a um irmão, se eu devolvo o que eu devo a um irmão, eu provoco uma ordem. E ao provocar esta ordem, eu transmito a paz. A paz é a tranquilidade da e na ordem. Esta é uma frase muito bonita. E só com a justiça isso é possível. Bom, vamos agora àquele momento prático, um pouco mais prático, né, da nossa preleção. Quais seriam, segundo os santos doutores da Igreja, a melhor forma de praticar e aumentar a justiça em nossa vida?
de modo que ela seja sempre constante e perpétua? Não é? Primeiro, vamos dar algumas dicas práticas. Primeiro, evitar qualquer pequena injustiça, por mais insignificante que possa parecer. Não é? E se for necessário que você seja, como se diz por aí, muito caprichoso ou perfeccionista, que seja. Então está no caixa do supermercado. Se você deve 1 centavo por uma mercadoria, pagar este centavo. E se você quiser aceitar que o supermercado não te devolva o troco, é uma questão sua. Ou que ele te devolva um troco a mais porque não tem um a menos, é uma liberalidade sua. Mas sempre exigir o que é devido. Sempre exigir o que é devido. Isto pode parecer muito farisaico, por assim dizer, muito formalista, mas nós temos que ter um detalhe. Quando nós estamos ainda começando na vida espiritual, é sempre bom a mortificação e é sempre bom a justa medida. Ou, em outras palavras, nunca afrouxar a nossa moral, porque nós ainda estamos principiando, começando a vida em Cristo, a vida na graça. Sempre o justo. Não porque você quer corrigir o próximo, mas porque você quer se colocar com alguma violência, evidentemente, porque nosso Senhor Jesus Cristo, eu nunca me canso de repetir, diz que o reino dos céus é dos violentos. Sempre não se permitir a frouxidão moral. Né? Então, o justo é justo. Se eu te devo 1 centavo, 1 centavo que se paga. Se você me deve 1 centavo, 1 centavo que se dá. Se você, evidentemente, perdoar a dívida do seu irmão, porque eu falei aqui da ótica daquele que paga a mais, mas existe também a ótica daquele que perdoa a dívida. Aquele que perdoa a dívida, evidentemente, também faz uso da sua liberalidade e da sua caridade, e não da justiça. Se eu deixo de receber algo que alguém me deve, porque eu estou vendo que a família dele está passando fome e ele também, ótimo. Mas não confundir isto com justiça. Isso é caridade. Não é? Depois, tratar as coisas alheias com maior cuidado do que as nossas coisas. Se eu tenho alguma coisa que me foi dado em confiança por um terceiro, por um amigo, por um irmão, por um primo, um livro que eu peguei emprestado, eu devo cuidar deste bem com mais cuidado do que eu cuidaria dos meus próprios bens. Não é? Depois, não prejudicar jamais, no mínimo que for, a reputação ou a fama do próximo. Quer dizer, a injustiça contra a fama do próximo. Depois, nunca contrair dívidas que não possamos pagar no seu devido tempo. Veja bem, não é não contrair dívida. Contrair dívida, nós estamos no mundo, vivemos, precisamos. Mas não contrair dívida que não possa ser paga ou que não possam ser pagas no seu devido tempo. Isto atenta contra a justiça. Depois, pagar o salário justo no seu devido tempo a quem o mereceu por seu trabalho. Pagar o salário justo do trabalhador. Essas são atitudes que nós devemos ter diariamente para... Veja bem, são atitudes básicas. Básicas. Depois, por uma questão de justiça social, pagar exatamente os tributos ou impostos justos, estabelecidos pela autoridade legítima. Aqui eu queria parar um pouco, porque é o seguinte, tributos e impostos, eles precisam ser pagos, porque senão a gente vai contra ou entra em choque com a justiça social e nós podemos cometer um pecado de injustiça. Mas vejam, os tributos e impostos só devem ser pagos se eles são, primeiro, justos e depois, se eles foram
promulgados por uma autoridade legítima. Por uma autoridade legítima. Aí nós temos que pagar os impostos. É claro que isso é uma polêmica. O que é um imposto justo? Não é? É uma coisa que fica a ser discutida. Né? Não é nosso foco aqui agora tratar disto. Né? Talvez seria até objeto de uma live. Né? Isso aí é um tema interessantíssimo. Vamos ver se é possível fazer isto. Né? Considerando pelo menos os impostos mais importantes do Estado brasileiro. Depois, evitar a todo custo a acepção ou diferença de pessoas, especialmente no campo profissional. A gente vê muito isso acontecer e as pessoas talvez não saibam que isto atenta contra a justiça. Ou seja, evitar a acepção de pessoas. Em que sentido? Concedendo um bom emprego a um amigo incompetente e deixando de dar o emprego a uma pessoa que é mais digna e mais competente que o seu amigo. Isso é uma injustiça muito praticada, muito comum, e as pessoas nem sabem que isto é uma injustiça, mas é uma injustiça. Quer dizer, você favorece o seu amigo, não é? Que às vezes tem pouca competência, não tem competência nenhuma, e você deixa de dar um emprego e prejudica um terceiro, porque não é seu amigo, é um critério muito complicado esse, que é mais digno do que o seu amigo. Quer dizer, você já ofendeu o critério de justiça. Porque se justiça é dar a cada um o que lhe corresponde, aquele que é mais competente e digno para o emprego deve merecê-lo. Não é? Porque a amizade não é critério de competência. Então você já ofendeu a justiça aqui. Pois bem, eu sei que para muitos vai parecer muito estranho, né? Que a gente conseguiu terminar uma live com uma rapidez recorde. Mas aqui eu encerro, eu não sei. Nós temos talvez aqui mais uns 5 a 10 minutos. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu estou com o celular mais aproximado. Aqui eu posso de repente ver as perguntas que vocês talvez queiram fazer. Nas outras lives nós tivemos algumas perguntas e eu não pude responder por causa do tempo. Como normalmente é mais curioso acontecer, agora que nós temos tempo, talvez não haja nenhuma pergunta, né? Mas assim, que seja feita a vontade de Deus. Viu, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado. Então, eu gostaria enquanto eu faço aqui as finalizações, se vocês quiserem fazer as perguntas, eu vou ver se eu consigo respondê-las. Então, em primeiro lugar, agradecendo a Deus por esta oportunidade, a Virgem Maria, que peçamos a graça de sermos justos sempre, sempre é uma virtude especialíssima na nossa vida moral. É claro, aqui a Juliana, não é? Juliana, nós vamos disponibilizar sim o material, viu? Eu não consigo te precisar agora quando, é muito provável que a gente espere terminar todas as lives. A última será agora na próxima segunda-feira, quer dizer, a última sobre este tema, as virtudes cardeais. Nós faremos outras lives sobre outros assuntos, né? Ótima pergunta aqui do Alexandre, então a gente já vai responder. Qual é a diferença essencial entre a justiça divina e a justiça humana? Perfeito. A justiça humana, esta justiça humana, que é esta que eu estou falando, os teólogos chamam de justiça estritamente, de forma estrita, não é? ou estrito senso. A justiça divina é aquela... porque, veja, presta atenção, Deus é infinitamente justo. A justiça divina significa que Deus dará a cada um conforme os seus méritos ou deméritos, sem prescindir da misericórdia. Foi excelente a sua pergunta, o Alexandre, porque Deus é o único que contém a justiça em ato e a aplica em todas as circunstâncias em grau perfeito. Não é? Então, porque todas as qualidades e todas as virtudes estão em Deus em ato. A diferença é que a nossa justiça ela não está em ato
em nós, né? Ela está em potência e pode ser atualizada conforme as nossas ações concretas, né? Essa é uma diferença básica, perfeito? Agora aqui, não sei se ficou claro, Alexandre, conforme for eu vou anotar todas as perguntas e faço um arrazoado escrito respondendo quando eu fornecer o material. Agora o Wilson Coimbra. Wilson, muito obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado, meu caro amigo. Qual a diferença entre justiça social, pregada pelo cristianismo, e a defendida pelo marxismo? Pois é, o problema é que a justiça defendida pelo marxismo é um tema muito amplo, né? Mas eu vou tentar resumir aqui. A justiça defendida, a justiça social, chamada social defendida pelo marxismo, não tem a previsão dos méritos. Não tem a previsão dos méritos. Porque como a doutrina marxista é materialista, só aí já há uma negativa de virtude e defende, no fundo, uma igualdade absoluta entre os homens, aí nós não temos mais justiça possível, porque a justiça só é possível nas diferenças entre méritos. Porque se eu tenho que dar a cada um que lhe corresponde, mas no ambiente onde todos são iguais, nada corresponde a ninguém. Não é? Então todos são iguais, então todos merecem a mesma coisa. Como que eu vou fazer justiça assim? Deixa eu ver aqui. Eu não sei, o Wilson ficou claro? Ficou claro? Sim, o Jonas, muito obrigado, viu, por sua participação. Então, esta diferença entre a justiça, o Jonas pergunta, ou né, faz um pedido, na verdade. Poderia falar sobre justiça distributiva e justiça corretiva no cristianismo? Sim. Essa divisão aristotélica entre justiça distributiva e justiça corretiva também é mantida na doutrina cristã. A justiça distributiva é justamente aquela que distribui os méritos para as pessoas conforme os seus méritos. Então, se uma pessoa tem mais mérito, ela recebe mais, com menos mérito, ela recebe menos. A corretiva é aquela que vem para dar uma igualdade quando é possível. Ao contrário do marxismo, do que o marxismo diz, a igualdade aqui é quando é possível. Então, por exemplo, se você vai comprar um quadro de Caravaggio, por exemplo, que é um pintor que eu gosto muito, eu não pinto nada, não é? Então, se eu fizer um quadro, rabiscar um quadro e colocar numa exposição junto com um quadro de Caravaggio, qual é o quadro que vale mais? Por uma questão de justiça distributiva, de Caravaggio, porque ele tem mais mérito, ele pinta melhor, não é? Então tem que ser pago mais por este trabalho, dado mais valor, não só um valor financeiro, mas estético também. Agora, a justiça corretiva é diferente. A justiça corretiva visa, como o próprio nome diz, corrigir um desnível que é injusto em si mesmo. Então, por exemplo, na justiça hoje nós temos muito isto, né? Trazendo para o nosso mundo mais contemporâneo. Se eu promovo uma ação judicial contra uma grande empresa que tem vários advogados, é claro que tem que existir algo que me coloque no mesmo nível dessa empresa para disputá-la com ela judicialmente. Senão ela vai me destruir, não é? Então a justiça corretiva é uma maneira de equilibrar os dois polos. Mas aí não tem mérito nenhum, não se analisa mérito aqui. Não é? Então, Jonas, é claro, é um outro tema que precisava de mais dispêndio de tempo, não é? Que nós podemos depois responder melhor por escrito, não há problema nenhum. Não sei se ficou claro, Jonas. Não é? Então é isto. Devo aguardar aqui, se o Jonas puder nos dizer se ficou adequado, se ficou claro ou minimamente suficiente a resposta. Bom, de qualquer maneira, eu agradeço mesmo de coração a todos que participaram nesta segunda-feira. Muito obrigado, eu que agradeço. Então, muito obrigado a todos, que Deus guarde vocês, vos abençoe e que a gente possa na nossa vida usar de justiça. É claro que o que eu falei aqui, eu não tive como abordar todas as profissões, o médico, o advogado, o professor, né? Mas eu acho que com este panorama mais geral, nós vamos conseguir na prática aplicar
Não é? Claro, sempre confiando na graça de Deus, para que Deus também nos sustente e nos dê sabedoria para agir com justiça em todos os momentos da nossa vida. Então é isto. Um forte abraço a todos e até a próxima.